São Jorge é um santo muito importante, tanto para a religião católica quanto para outras religiões de matrizes africanas no Brasil, que no sincretismo religioso ele acaba representando Ogum. Tanto que seu dia, 23 de abril, é feriado em algumas regiões no Brasil, inclusive no estado do Rio de Janeiro, onde eu moro. Então, um filme sobre o Santo Guerreiro, produzido no Brasil e na Turquia, com certeza é um projeto muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre Jorge da Capadócia. Em 303 d.C., Jorge, vivido por Alexandre Machafer, é condecorado como capitão do exército, mas quando o imperador Diocleciano, vivido por Roberto Bom Tempo, inicia sua perseguição aos cristãos no Império Romano, ele se vê diante do desafio de ser fiel à sua fé ou a sucumbir às ordens do imperador. Cara, talvez esse seja o filme desde o início do canal que eu tenha mais dificuldade de criticar, porque você vê, quando você entende o projeto, que ele é muito um projeto de paixão do Alexandre Machafer, que além de ser protagonista, dirigiu e produziu o filme. E eu tava lendo, ele levou mais de 1,5 décadas para fazer esse filme acontecer. Mas esse filme tem lá seus problemas, e vou falar dele da maneira mais respeitosa possível, né? Porque tem pessoas que se empenharam e dedicaram muito a sua vida a esse projeto. Eu acho que, independente do que eu achei, você deveria assistir esse filme nos cinemas. Porque um projeto desse, vindo do Brasil, é uma coisa ousadíssima, sabe? As pessoas foram lá gravar na Turquia, sabe? Em locações reais, sabe? É um projeto muito épico que não é costumeiro no nosso cinema, sabe? Um projeto desse tamanho, dessa magnitude, é muito difícil de se ver no cinema brasileiro. Principalmente atualmente, depois da pandemia, depois de diversos cortes de orçamento, né? A coisa ficou um pouquinho mais complicada. Você vê que alguns filmes ficaram menores, assim, os filmes ficaram mais enxutos. Então, uma produção dessa proporção, ela realmente chama atenção. Um dos primeiros problemas para mim, na verdade, eu acho que é porque essa proporção ficou meio no campo das ideias. Eu sinto que a produção é um pouquinho pobre e vamos lá, né? Só a viagem para a Turquia deve ter torrado metade do orçamento dessa galera. Então, eu consigo entender e eu consigo perdoar. Existem outros problemas também que eu acho que são detalhes técnicos, mas que são perdoáveis quando a gente entende que eles gravaram em locações reais, né? O filme tem alguns problemas de equilíbrio de cor e de iluminação, mas você vê, por exemplo, tem cenas ali nas masmorras que a iluminação é só aquela luz de velas, aquela luz da tocha que tá ali. Então, realmente, não tem como fazer uma iluminação bonitinha, uniforme, como filmes de Hollywood que reproduzem esses cenários dentro de estúdios, né? Aqui eu acho que essa questão da iluminação e da cor é um pouco deficiente, né? Tem algumas cenas que são muito opacas, provavelmente porque devia ter muito sol, né? Na hora que eles estavam gravando, eles tiveram que equilibrar as coisas. Isso é algo que me incomodou, mas, assim, para esse filme eu passo um pouquinho de pano. Eu acho que a construção aqui é um pouco truncada, né? A gente tem um textão no início, aí mostra o Jorge vencendo uma batalha, aí mostra o título Jorge da Capadócia, e depois corta para um crédito escrito Capadócia. Anjo, eu entendi, o nome do filme é Jorge da Capadócia, você não precisa repetir essa ideia. Eu acho que o roteiro do Matheus Souza, que é um cara que eu gosto muito do cinema nacional, já falei dele aqui no vídeo do filme da Larissa Manoela, vou deixar aqui no card. Ele consegue trazer uma certa dignidade, entre aspas, a essa história. Porque, né, você colocar turcos falando português acaba sendo uma coisa meio... tá. Mas ele consegue trazer essa visão de que nós estamos em 303 depois de Cristo, mas ao mesmo tempo trazendo esses vocábulos, esses diálogos para algo que é completamente palatável hoje. Algumas coisas ainda são muito teatrais, ensaiadas, mas a grande maioria não. Eu acho que o roteiro ele consegue aí trazer um certo equilíbrio nisso, né? Porque geralmente essas histórias que se passam num período de tempo muito distante do atual, acabam tendo isso, né? Elas sempre parecem muito impostadas, muito teatrais, muito... Aqui eu acho que ele conseguiu trazer um pouco do coloquial contemporâneo para esse roteiro. Eu acho que esse é um ponto que conta a favor dessa história. Mas uma coisa que me irrita, e aí eu vou ter que falar, é uma coisa que me irrita nesse filme e eu não sei se tem a ver
com restrições de produção, ou se foi simplesmente uma escolha do diretor, é que a câmera tá sempre nos closes, nos planos muito fechados. Ela tá sempre focada no rosto dos atores. A gente, no 80%, 90% do filme, a gente vê os atores do ombro pra cima. E é sempre câmera na mão, assim. Câmera na mão pode ser, mais uma vez, escolha do diretor, ou talvez restrições orçamentárias. Eu não sei, não tem como saber. Mas é uma coisa que me incomoda porque eu gostaria de ver mais, sabe? Isso restringe o movimento dos atores, restringe a ação, né? Porque todas as cenas de ação também são em planos muito fechados. A gente só vê as pessoas fazendo e você não vê o movimento, sabe? Eu não sei se é porque a gente não teve muita coreografia, não tinha dinheiro pra pagar um coreógrafo. Vamos fazer de perto pra fingir, entendeu? Eu acho que o filme perde a chance de fazer algumas coisas. E às vezes são coisas simples, por exemplo. Existe um momento lá no início do filme, por exemplo, que o Jorge vai visitar a mãe dele, que a mãe dele fala que ele tá ferido, e a gente não vê a ferida porque é filmado muito de perto, e assim, existe uma cena que a câmera se afasta um pouquinho, e você vê um pouquinho, mas tipo assim, o filme ele não consegue mostrar essas imagens que acrescentariam ao filme, sabe? E esse fato de filmarem sempre muito de perto acaba não valorizando nem as locações que o filme escolheu, entendeu? Eu acho que dava pra fazer um meio termo. Outra coisa, assim, que aí já entra uma opinião pessoal minha, eu acho que o filme é um pouco católico demais. Não me entenda mal, óbvio que a história de São Jorge vai ter que passar pela questão do catolicismo. Mas considerando que viemos do Brasil e existem outras religiões de matriz africana, que têm ali no seu sincretismo algo parecido com São Jorge, você poderia fazer uma história um pouco mais ecumênica e agradar um nicho maior de audiência. Inclusive, eu acho que o roteiro perde a oportunidade também, eu acho que por conta desse grande tempo de produção, de trazer um ponto que dá pra se relacionar muito com o Brasil de hoje. Porque no fundo, essa é uma história de um governo que queria censurar e banir livros. Que é algo que tá acontecendo no Brasil e em diversas outras partes do mundo nesse momento. Eu acho que faltou puxar essa ponta de articulação pra gente conseguir ligar isso aí. No fim, não tem como não admirar a coragem, né, e a ousadia desse projeto. Mas eu acho que ele, infelizmente, fica preso numa redoma, né, acaba sendo cheio de limitações, e eu não sei dizer se essas limitações são só por questões orçamentárias ou limitações de visão mesmo da história, né? Mas o filme no final acaba soando muito mais algo que a Rede Record faria se ela fosse uma emissora de católicos do que um épico contando a história de um dos santos mais populares no Brasil. Para Jorge da Capadócia, eu dou 2 estrelas. E você, é devoto de São Jorge? Já foi conferir o filme no cinema? Me diz aqui embaixo se você gostou ou não gostou do filme, se você concorda ou discorda da minha opinião. Não se esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E as minhas redes sociais vão aparecer aqui embaixo e também tem links clicáveis delas aqui na descrição. Você pode entrar em contato comigo, interagir e ver os filmes que eu assisto antes deles chegarem aqui no canal. E o dragão? Era de CGI. Até o próximo filme.